Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço para vocês. Leão no G8 do Brasileirão. Vojvoda avalia sequência positiva e menciona lesões na temporada. E mais, imprensa questiona a atuação do Fortaleza dentro da partida. Kusevich retorna. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, dia 1º de julho, uma segunda-feira, e olha, o nosso Tricolor do PC fechou o mês de junho com chave de ouro. Ontem à tarde o Leão bateu a equipe do Juventude por 2-1 na Arena Castelão, conquistou mais uma vitória dentro de casa, a segunda seguida nesta última semana. Vencemos o Palmeiras por 3-0 na quarta-feira e ontem vencemos o Juventude por 2-1, e o Leão agora é o 8º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de eu trazer esses detalhes para vocês, quero te fazer um convite, Cuida em ir lá na GoCase, tá aparecendo aqui abaixo o QR Code na nossa barrinha e também é o primeiro link na descrição. Lá na GoCase você vai ter acesso a capinhas personalizadas, copo térmico, garrafa térmica, mochila, pochete, powerbank e muito mais. Produtos licenciados do Fortaleza e de quebra você pode usar o nosso cupom Expresso Tricolor, tudo junto na hora do pagamento, ter aquele descontinho de qualidade, beleza? GoCase Expresso, uma parceria de sucesso. Bom, vamos agora falar as notícias do vídeo de hoje. Ontem à tarde o Fortaleza venceu o Juventude, ampliou uma sequência positiva na Série A e se aproximou do G6 da competição. A partida foi válida pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. Foi também a segunda partida seguida de vitória do Fortaleza, já que vencemos o Palmeiras na quarta-feira da semana passada. O Leão agora completa uma sequenciazinha sem perder, né? Porque antes do Palmeiras a gente havia empatado com o Atlético Mineiro fora de casa e vencido o Grêmio dentro de casa. Ou seja, de 12 pontos disputados após a goleada sofrida para o Cuiabá, o Leão ganhou 10. Então conseguiu uma recuperação muito importante. Ontem a partida foi bem legal. O primeiro tempo de encher os olhos, poderia até ter feito mais do que os 2 gols. No segundo tempo teve aquela quedinha que infelizmente a gente acaba se acostumando, uma demora ou outra ali comedida pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, mas o Leão conseguiu segurar o Juventude no final e eu não sei nem se dá pra dizer que foi no sufoco, né? Porque a vitória foi bem construída no primeiro tempo e ainda teve uma cabeçada do Tinga no travessão no segundo tempo que poderia ter ampliado o placar, para 3-0. E aí ninguém ia falar nada, né? Mas como foi 2-1, acaba ficando um pouco mais complicado. Mas o que importa foi vencer. O Leão teve uma atuação, na minha opinião, boa, apesar da queda no segundo tempo, e mereceu sair vencedor da partida. Vamos às manchetes, porque tem mais uma lá no blog do Camps. O Fortaleza manteve o embalo, venceu o Juventude e emplacou a 3ª vitória consecutiva no Castelão. De quebra, o Vojvoda chegou a 14 jogos sem perder como mandante. O Fortaleza venceu o Juventude ontem e o técnico Juan Pablo Vojvoda igualou a maior marca sem perder sob os seus domínios. O técnico argentino vai ter a oportunidade de superar a marca no próximo fim de semana contra o Fluminense, com o jogo provavelmente transmitido pela TV aberta também, né? Já que é 4 da tarde. As séries anteriores, para quem não lembra, foi em 22/23, desde a derrota para o Flamengo na Série A e a estreia contra o Maldonado na Libertadores. Em 2021, os primeiros jogos de Vojvoda em casa à frente do Leão, da partida vitória contra o Icasa até a derrota para o Cuiabá pela Série A. Então, foi muito importante essa sequência que o Vojvoda conseguiu encaixar, 14 jogos sem perder como mandante, e isso, querendo ou não, dá uma ressignificação a essa sequência do Fortaleza, né? Para mim, ressignifica muito o trabalho que tem sido feito, prova de qualidade que tem sido executada pelos jogadores, apesar dos problemas, apesar de algumas partidas que o time acaba caindo, conseguiu emplacar mais uma sequência importante e a gente espera que, apesar desses probleminhas que acontecem e das críticas, que na minha visão são até certo ponto justas, o Vojvoda consiga se reinventar sempre junto com o elenco e isso praticamente convence o torcedor de que o trabalho em 2024 pode melhorar cada vez mais. Vamos trazer aqui a tabela da competição para vocês, para a gente não esquecer. O Fortaleza, com a vitória de ontem, assumiu ali,
a 8ª colocação. Pois é, o Leão tem 20 pontos, tem a mesma pontuação do Cruzeiro, que perdeu na rodada ontem, mas tem uma vitória a menos, então o Leão fica ali, ó, na 8ª colocação, mesma pontuação do Cruzeirão cabuloso. À frente dele tem o Cruzeiro, o São Paulo, o Atlético Paranaense, e no G4 tem Palmeiras, que joga hoje contra o Corinthians, pode assumir ali a 2ª colocação, o Bahia, que perdeu, está em terceiro, o Botafogo em segundo, e o Flamengo, por enquanto, líder isolado em primeiro. Então, o que importou foi realmente o Fortaleza ter finalmente se movido na tabela, né? Porque vencia e não saía da 11ª colocação. Agora a gente está na 8ª e a gente espera que o Leão possa manter atuações consistentes para, quem sabe, buscar algo maior, apesar da gente saber que um G8 não é nada mal pro Fortaleza ao fim da competição. A imprensa fez uma análise bem interessante e questionou a atuação do Leão dentro de casa. A manchete é a seguinte: invicto em casa, Fortaleza tem vitória com tempos diferentes e embalo consolidado no Brasileirão. Fortaleza embala com 3 vitórias nos últimos 4 jogos e salta na tabela. E aí eu quero ser bem categórico na leitura para que vocês possam dissertar aqui abaixo nos comentários. O Leão venceu por 2-1 o Juventude, a vitória foi merecida, mas construída com atuações distintas entre os dois tempos. De todo modo, o resultado consolida o embalo leonino. Agora são, dos últimos 12 pontos, 10 conquistados, como eu falei agora há pouco. O Leão saltou da 12ª colocação para a 7ª colocação, depois daquele massacre sofrido fora de casa para o Cuiabá. Mas o triunfo sobre o Juventude, diga-se, teve 2 tempos bem diferentes. Na primeira etapa, um Fortaleza dominante, impositivo, que finalizou 13 vezes, marcou 2 gols, poderia ter feito ainda mais pela quantidade de chances claras que criou. O time gaúcho acusou os golpes e não conseguiu jogar na primeira metade do duelo. Porém, no segundo tempo, teve outro panorama. O Fortaleza relaxou, não conseguiu manter o ímpeto nem conectar os ataques e viu o adversário crescer no jogo, chegando a diminuir, pressionando em busca do empate. O fim do jogo teve mais emoção que o imaginado. Mas claro que eu quero abrir aquele parêntese gigante aqui, né? Se aquela cabeçada do Tinga no travessão tivesse entrado, a história poderia ter sido outra, né? Com um 3-0 no placar, acho que o Leão ia em busca de, quem sabe, fazer um quarto e transformar a vitória em goleada, como aconteceu contra o Palmeiras. E aí o André finaliza. De todo modo, mais um resultado positivo em casa, mantendo a invencibilidade como mandante no Brasileirão. 4 vitórias, 3 empates em 7 jogos e o bom momento na temporada. E aí eu pergunto pra você concorda com a análise do André? Finalmente retomamos mais uma vez aquele bom momento tão sonhado pelo torcedor na temporada? Comenta aqui abaixo. O técnico Juan Pablo Vojvoda, na coletiva pós-jogo, avaliou a sequência positiva e comentou sobre as lesões e os desfalques. Abre aspas para o Vojvoda: conseguimos uma sequência de resultados importantes, principalmente dentro de casa, e isso se traduz na tabela. Vamos partida a partida, cada ponto vale muito, os jogadores compraram essa ideia. Temos que brigar a cada ponto e dentro do planejamento estamos em uma boa fase. Mais uma vez a palavra boa fase, bom momento sendo ressaltado. Eu acho que isso é importante o torcedor incorporar isso para si. Tá? Vojvoda também falou da questão da dobra da lateral, né? Se contra o Palmeiras o Abel colocou 4 laterais, ontem foi a vez do Fortaleza, né? Fazia tempo que a gente não via 4 laterais em campo, né? Jogou o Tinga, jogou também o Dudu, jogou o Felipe Jonathan, jogou o Bruno Pacheco. Pro Fortaleza funcionou, né? Mas eu quero a tua avaliação, comenta aqui abaixo. O Vojvoda, inclusive, lembrou das lesões. Lógico que me preocupo quando algum jogador sente dores ou lesões. Também sou consciente que está dentro do que pode acontecer com tantos jogos que temos nesses meses. Acontecem vários times no Brasileirão. Somos um dos times que mais joga no Brasil. Se tem que buscar a causa, tem que olhar por esse lado. Estou consciente que meu time precisa de uma intensidade alta, exijo isso a partir dessa consciência. É normal que aconteça essas situações. É um processo, vamos recuperar eles e continuar por esse caminho. Tomara que todo mundo se recupere e tomara que surja alguma contratação na janela que vai abrir no dia 10, tá? Zé Wellison e Pedro Rocha entraram no departamento médico, né? Uma pena, vão demorar um pouco aí para se recuperar, a gente torce para que eles voltem logo. Lucero e Pikachu mais uma vez destaques, assim como contra o Palmeiras. O zagueiro Tite completou 200 jogos e, por falar em zagueiro, Kusevich se despediu da Copa América e vai retornar para o Fortaleza, ficando à disposição, quem sabe, para o jogo contra o Vasco, mas o Vojvoda falou na coletiva que vai ainda avaliar a parte física do Kusevich. Inclusive, o Lucero, com o gol marcado ontem, é um dos artilheiros do Brasileirão ali, né? Com mais um gol marcado por ele importante. E o Pikachu finalmente voltou a marcar, agora tem 11 gols e é o vice-artilheiro do Leão na competição. Porém, ele tá fora do jogo contra o Vasco. A gente perde uma chance de lei do ex, né? Pikachu levou o 3º cartão amarelo e tá fora do jogo contra o Vasco. Só um detalhe importante antes de finalizar o vídeo: o Leão relacionou pela primeira vez no banco ontem o volante Fabrício, 19 anos, é relacionado pela primeira vez. Ele é natural de Pinhais, no Paraná, chegou ao Fortaleza no ano passado e é um dos destaques
destaques e capitão da equipe sub-20. Então, bem legal. Boa sorte aí ao Fabrício. Quem sabe um dia possa ser utilizado pelo profissional. Mais detalhes a gente traz na live das 18h15. Bom, moçada, é isso. Um videozinho rápido. Curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Faço convite para você colar com a gente mais tarde. Tem muita coisa importante pra gente começar esse mês de julho com o pé direito. O link já tá criado. Valeu, falou e tamo junto!